Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Capitão Kirk. Não esse Capitão Kirk que está aí, mas sim de Ricardo João Kirk, o patrono do exército para a arma aérea. Antigamente não existia a FAB, só existia o exército e a marinha tinham suas respectivas forças aéreas. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a FAB foi criada, tanto a Marinha quanto o Exército perderam sua arma aérea. Só foi voltar mais tarde. Agora existe a aviação do Exército. E o Ricardo João Kirk, ele é o patrono da arma, da aviação do Exército. Mas essa história é bem mais antiga. Vamos começar lá do começo. 4 anos depois de Santos Dumont voar, se tornou uma febre no mundo voar. Então o Brasil também, muito orgulhoso com os feitos de Santos Dumont. Na Europa todo mundo voava, a Europa era a capital dos aviadores. Eram esses homens maravilhosos e suas loucas máquinas voadoras. Todo mundo voava, recordes eram batidos. Em 1910, houve uma guerra ítalo-turca. A Itália atacou as colônias turcas no Mediterrâneo e tomou a Líbia e usou pela primeira vez a arma do avião. O avião foi usado como arma de combate pela primeira vez. E aqui no Brasil também já estamos curtindo esse negócio de voar. O jornal à noite sempre promovia os shows aéreos, os feitos aéreos. Então, o primeiro voo Santos-São Paulo foi em 1911 e foi uma comoção nacional. Todo mundo achou isso incrível. E o Ricardo, na época, ainda era aluno do colégio militar lá da Praia Vermelha. Ele estava se formando em oficial. Em 1911 mesmo, o Roland Garros, que é hoje uma quadra de tênis, Roland Garros é um dos pioneiros da aviação. Ele foi um ás na Primeira Guerra Mundial, morreu muito novo, com 30 anos. E foi um ás, ele abateu 12 aviões, 15 aviões alemães. Mas ele estava aqui num show aéreo, patrocinado pelo Jornal à Noite, e era um grupo de uma companhia americana. E o então tenente Ricardo Kirk, ele pegou uma carona e ficou totalmente apaixonado pelo voo. Foi para a escola de aviação do Aeroclube do Brasil, que foi uma coisa recém-criada, e aprendeu junto com o italiano Ernesto Darioni, que foi seu instrutor. Ele ganhou o brevet no dia 22 de outubro de 1912. Ele foi para a França ganhar o brevet francês, que na verdade é o que mais valia. No dia 6 de abril de 1914, ele voltou na França a pedido do governo do Marechal Hermes da Fonseca, que acreditava na arma aérea, ele acreditava na aviação. Ele tinha visto as manobras militares de 1910, então ficou assim maravilhado, como todo mundo naquela época, sobre esse novo jeito de lutar. E o Kirk foi lá para a França comprar aviões. Ele chegou a comprar 4 aviões para o Exército Brasileiro. E no mesmo ano, em 1914, para promover essa nova arma, esse novo equipamento, ele fez uma corrida aérea junto com esse amigo dele italiano, o Ernesto. E ele saiu vencedor. Nessa época, o exército estava lutando na Guerra do Contestado. O Contestado é uma guerra que merece um vídeo só dela. Foi o maior conflito armado interno do Brasil. Superou até Canudos. E o Contestado é uma guerra esquecida. E o exército, as forças militares, estavam envolvidas desde 1912 naquela região. E o Kirk achou interessante levar esse novo tipo de equipamento para dar um fim nos rebeldes. No dia 25 de fevereiro de 1915, ele se juntou com os amigos e partiu em direção ao Pará.
levando os aviões, levou 4 aviões. Só que ele, nessa ida para o Pará, as fagulhas da caldeira do trem incendiou um barril de gasolina e o barril explodiu. 2 aviões foram destruídos e o Kirk ficou sem metade da esquadrilha, né? Que ele levou também, junto como voluntário, o Ernesto Darione. Lá eles montaram um aeroporto, hangar para os aviões. O Darione era mecânico, trabalhou como mecânico e ele fez algumas missões de voo. Ele fez umas 3 missões de voo de reconhecimento. E estava programado para eles fazerem bombardeando um grande ataque. Eles iam bombardear toda a região rebelde. Só que um dia antes do dia do ataque, um dos profetas dos rebeldes, que eles tinham os profetas, uns homens santos, ele profetizou que o avião, que no caso eles chamavam de o gavião do governo, que bombardearia o povo de Deus, que foi uma guerra religiosa, né? Cairia. E por volta das 11 horas de uma segunda-feira, decolou o Ricardo e seu amigo, o Ernesto. Mas eles pegaram uma neblina horrorosa, um troço horroroso. O negócio ficou sem visibilidade total. O Ernesto conseguiu pousar, mesmo com fortes ventos, ele conseguiu pousar, e já o Kirk não. O Kirk ficou sem visibilidade nenhuma. Dizem que a roda do avião bateu na ponta de uma árvore e ele virou, o avião deu uma cambalhota e ele acabou caindo. E foi perda total e ele morreu. E ele caiu perto da estrada de ferro União Vitória, a uns 44 quilômetros do ponto que ele saiu. As testemunhas foram até o quartel, avisaram os militares que tinha acontecido. Eles chegaram até o local. O João Kirk tinha apenas 39 anos, era tenente. Ele acabou morrendo. Com isso, foi o primeiro acidente de aviação na América do Sul e com uma vítima fatal. E o general acabou cancelando totalmente essa ideia de aviação. Não se queria mais esse negócio de aviação. A Guerra do Contestado foi lutada de forma convencional por infantaria e acabou, no caso, tendo, né, a previsão lá do Homem Santo funcionando, sendo verdade ou não. O corpo do tenente foi enterrado em União da Vitória, no dia 2 de março de 1915. Em 1943, 2 anos depois da criação do Ministério da Aeronáutica, os restos mortais foram transladados para o Rio de Janeiro, então enterrados no cemitério de São João Batista, em frente ao túmulo dos Santos Dumont. Em 1996, os restos mortais do capitão Kirk, patrono da aviação do Exército, foram transladados para um monumento de frente ao quartel-general do Comando da Aviação do Exército, lá em Taubaté. E o conflito dos sertanejos também se marcou. O Kirk foi promovido pós-morte a capitão e no local da sua queda se ergueu um monumento. Está localizado na cidade de General Carneiro, no estado do Pará. E essa é a história do nosso patrono da aviação militar. E também, infelizmente, o fim desse pioneiro da aviação. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.